Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigal e esse aqui é um canal de Sociologia, de Ciências Humanas, mas também um canal que visa debater temas de atualidade. Se você gosta de algum desses assuntos, se inscreva no canal, assista outros vídeos, porque eu tenho certeza que tem muita coisa bacana, muita coisa legal que você vai gostar aqui. E é claro, compartilhe esses vídeos, porque esse canal precisa da sua ajuda para crescer um pouquinho mais. Vamos lá, não custa nada. E olha só, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Eu quero tratar com vocês sobre um tema que tem implicações sociológicas, implicações filosóficas, que é basicamente quais são os limites da liberdade de expressão e qual é a diferença entre liberdade de expressão e direito à mentira. Vamos lá, fiquem comigo. Recentemente nós vimos que o Twitter bloqueou contas do ex-presidente americano Donald Trump, alegando que Trump estava violando as regras da plataforma. Junto com Trump, outras tantas pessoas tiveram as suas contas bloqueadas por disseminar discursos mentirosos, discursos de ódio, fake news e as chamadas teorias da conspiração. Outras grandes plataformas e redes sociais, como por exemplo o Facebook e o Twitter, passaram com alguma frequência a bloquear determinadas contas ou bloquear publicações e marcar publicações como sendo falsas, possivelmente enganosas. E mais recentemente o próprio YouTube tirou do ar um canal de um blogueiro bolsonarista, Alan dos Santos, o canal Terça Livre, por violar as regras da plataforma. Basicamente, quais regras? Essas regras de não divulgar conteúdos mentirosos, fake news, teorias da conspiração. Esse movimento de bloquear os canais não nascem por uma simples boa vontade ou valorização da democracia pelas gigantes da tecnologia. Não, são resultados de pressões sociais sobre essas plataformas. No caso do Brasil, nós temos a atuação do Sleep Giants, que passou a fazer o quê? A denunciar os canais que propagam conteúdos falsos, enganosos, teorias da conspiração, e passou a bater na porta diretamente dos patrocinadores, das empresas que anunciam no YouTube, pedindo para que essas empresas retirem os seus anúncios de determinados canais. Obviamente essas empresas alegam que não compactuam com discursos mentirosos, não compactuam com o negacionismo e realmente passaram a cancelar as propagandas nesses canais, o que levou o YouTube a ter um baita de um trabalhão. Eu acho que em decorrência dessa pressão, o YouTube resolveu fazer o quê? Bloquear o canal como um todo. É possível que ele volte? Sim, é possível que ele volte, mas existe uma pedagogia por trás disso. Existe aqui um recado. É óbvio que os defensores do Alan dos Santos, os seguidores do Donald Trump, vão falar que existe aqui uma maneira, uma tentativa de censurar. E esse é o ponto central do nosso vídeo de hoje. Existe um limite na liberdade de expressão? Ou liberdade de expressão pode se tornar também liberdade de mentir? O direito de se expressar torna-se o direito a mentir? E proibir isso se trata simplesmente de uma censura? Numa análise mais simples, poderia pensar que sim, a gente poderia dizer que mesmo que eu não goste daquilo que o Alan dos Santos fala, daquilo que o Trump fala, censurar ele seria um ato de violência, porque iria infligir numa liberdade direta, a liberdade de expressão, a liberdade de se comunicar. Mas pensando de maneira mais reflexiva sobre essa questão, buscar uma análise de raiz mais filosófica, a gente poderia ver que existe uma maneira diferente de olhar isso, que passa a entender que a liberdade não é um valor absoluto, que existem restrições e limites para a liberdade. E mais do que isso, que deve existir limites à liberdade. Liberdade não pode ser um valor absoluto. É um valor essencial, é um valor fundamental, mas não é absoluto. Isso quer dizer o quê? Que existem limites para a liberdade. Você poderia pensar que isso é coisa de esquerdista, de comunista, mas não é não. Na história do pensamento filosófico ocidental, principalmente nas raízes do liberalismo, a gente vai encontrar esses limites da liberdade em autores importantes, como John Stuart Mill e John Locke. No caso do vídeo de hoje eu trago aqui para vocês John Locke, um dos pais do liberalismo, do chamado liberalismo clássico, que vai escrever muito sobre isso, vai defender o liberalismo econômico, apesar de ser um conservador do ponto de vista dos costumes. Eu trago para vocês um artigo intitulado Conceito da Liberdade em Locke. E aqui o autor coloca as coisas da seguinte forma: se a liberdade natural consiste na independência do indivíduo em relação aos seus semelhantes, ela não é considerada ilimitada. Locke adverte que a condição natural não se caracteriza por um estado de licenciosidade,
ou de ausência total de restrições ou obrigações, uma vez que a liberdade natural deve ser exercida dentro dos limites da lei natural, a qual governa e obriga a todos igualmente. Desse modo, no caso da liberdade, ela estaria assegurada pelo respeito à lei natural. O principal argumento é de que, se o indivíduo pudesse agir sem quaisquer limite, nenhum de nós seríamos realmente livres. A lei natural não suprimiria então a liberdade, como sustenta alguns autores. Não se trata de censura, suprimir algumas liberdades. Vejam só nas palavras do próprio Locke. O fim da lei, ou seja, o objetivo da lei, não é abolir ou restringir, mas preservar e ampliar a liberdade, pois em todas as condições de serem criados capazes de lei, onde não há lei, não há liberdade. A liberdade consiste em estar livre de restrições e de violência por parte dos outros, o que não se pode dar onde não há lei. Ou seja, criar leis para restringir determinados tipos de discurso, como fazem essas plataformas, não é simplesmente acabar com a liberdade, mas sim garantir a liberdade de todos, inclusive a liberdade de viver. Porque vejam só, em todos esses discursos negacionistas que minimizavam a pandemia, que minimizavam a importância do uso de máscaras, ou que pregavam o uso de remédios sem eficácia, muitas pessoas podem ter acreditado nesses discursos e podem ter morrido em decorrência dessa crença enganosa. Ou pior, podem ter trazido a doença para dentro de casa e matado entes queridos. Nesse caso, a liberdade de expressão de negacionistas como Trump, como Alan dos Santos, como o próprio Bolsonaro e o seu ministro da Saúde, expressam os limites da liberdade e da vida dos outros indivíduos que podem acreditar nessa disseminação de discursos falsos. Por isso, banir esses caras das redes não é censura, não é acabar com a liberdade. É o contrário, é justamente defender a liberdade. Correr com mentirosos, negacionistas, com teorias da conspiração, não deve ser encarado como censura do ponto de vista da filosofia liberal, mas sim como uma forma de garantir a liberdade e a segurança de todas as outras pessoas que usam as redes. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero muito saber o que você pensa, afinal de contas, sobre isso. É censura? Não é censura? É garantir a liberdade de todos? O que você acha dessas plataformas brecarem esse tipo de conteúdo? Quero muito saber a sua opinião, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, é claro, me siga também nas outras redes sociais. E no mais, um forte abraço a todos e valeu!